Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, esta temática da polimedicação enquadra-se na qualidade de cuidados e no seu aspecto que é mais crítico, que é a segurança do doente. E tratando-se de um aspecto que diz respeito à segurança do doente, só a sua análise e discussão só pode ser enquadrada à luz da referência maior que existe a nível internacional nesta área, que é o James Reason, quem, por volta, na transição deste século, diz, quando se trata de atividade humana e dos erros ou dos fatores envolvidos em algo que não acontece tão bem quanto seria desejável, não devemos culpar as pessoas. Devemos, antes, olhar para os diferentes fatores que interagem no sistema. Em síntese, em vez de culpar pessoas, devemos olhar para o sistema, analisá-lo com a preocupação de identificar fatores modificáveis e, intervindo nesse nível, podendo criar condições para que as pessoas não falhem tanto. E pedia-vos aos senhores deputados e às senhoras deputadas que entendessem a discussão nesta temática como uma preocupação organizacional, sistémica, nesta perspectiva que acabei de referir, e não na perspectiva de culpabilizar nem o utente, nem o cuidador, nem o profissional, nem o decisor, etc, etc, etc. Polimedicação, como sabem, quer dizer mais do que um medicamento no mesmo tempo à mesma pessoa. Mas também pode querer significar medicamentos que estão a ser tomados, prescritos ou não, podem estar a ser tomados cuja interação pode prejudicar a pessoa. E polimedicação também pode querer significar, em mais de 70% dos estudos, a nível mundial, mais do que 5 medicamentos. 5 ou mais medicamentos. 5 ou mais medicamentos que incluam prescrições formais, aquisições nos diversos sítios, incluindo as farmácias, de medicamentos não sujeitos a prescrição ou através, por exemplo, da internet, ou medicamentos ou produtos naturais que cada vez são mais disponibilizados à sociedade e são mais consumidos pela sociedade. Polimedicação, quando racionalmente tomada, pode ser benéfica para alguns utentes. Porém, o que nos diz as estatísticas mundiais e a própria Organização Mundial de Saúde, que diz que há grupos especiais de utentes em relação aos quais devemos ter uma preocupação acrescida. Logo à cabeça desses grupos surgem os idosos. Idosos, segundo a Organização Mundial de Saúde, são definidos como os indivíduos que estão acima do ponto mediano da esperança média de vida de cada local. Isto para clarificarmos conceitos. Não estamos a falar nos 65 anos que habitualmente se tem como referência, e bem, na maior parte das coisas. Mas a Organização Mundial de Saúde tem, digamos, este conceito de idoso que é mais abrangente e até para adequar depois a qualquer país globalmente, porque há uns que têm uma esperança maior do que outros e os 65 anos não seria um critério equitativo e adequado para uma organização desse género. Portanto, os idosos são um especial
grupo de risco em relação aos quais devemos ter uma particular atenção. Para além dos grupos de risco, podíamos falar em utentes que têm algumas condições patológicas, algumas doenças ou comorbilidades, ou alguns problemas de saúde, cujos medicamentos que têm indicação são medicamentos que têm doses muito margens terapêuticas muito apertadas, ou porque a própria apresentação dos medicamentos, ou por vários fatores inerentes a várias situações, os coloca, independentemente da idade, incluindo as crianças, os jovens, os adultos, em especial risco. Mas existem, e para aqui talvez interesse também, momentos em que as organizações deveriam dar particular atenção. Momentos esses que são os seguintes: os momentos de admissão e alta hospitalar. Mais de 90% das situações de admissão ou alta hospitalar existe pelo menos uma discrepância na medicação. Isto a nível geral. Há estudos que apontam para menos, outros para mais, mas esta referência é da Organização Mundial de Saúde e é de 2019 e está disponível no site da OMS. Existem locais de particular atenção, por exemplo, a comunidade. É nos locais onde as pessoas estão, lá fora, sem serem institucionalizadas, sem estarem no hospital, onde a maior parte, mais de 97%, estas situações acontecem. Depois existem os lares de idosos, que são, logo a seguir à comunidade, o sítio onde estas situações acontecem mais. E poderão perguntar, mas o que é há a fazer? Há muitas medidas que são recomendadas para minimizar este problema que, sendo grave, na maior parte das vezes é prevenível. E aqui é que está o ponto. Sendo prevenível e tendo complicações muitas vezes desastrosas, sei que os senhores deputados gostam muito de ver a questão dos aspectos económicos. Por exemplo, um dado recente da OCDE aponta para 15% dos países da OCDE, ou melhor, nos países da OCDE, 15% dos custos totais de funcionamento hospitalar são atribuíveis a esta causa relacionada com a polimedicação, excessiva ou não, e com as complicações e efeitos adversos que decorrem desta situação. 4%, por exemplo, num estudo que consultei recentemente na Inglaterra, e era uma revisão sistemática da literatura, 4% dos internamentos disponíveis eram ocupados por problemas relacionados com esta temática. Portanto, trata-se de um problema que é prevenível. Aliás, a própria Organização Mundial de Saúde aponta para os próximos 5 anos, apontava o ano passado para os próximos 5 anos, uma meta para todos os países do mundo de redução de 50% destes problemas que aqui acabei de referir. 50%. Reduzir para metade. A Direção Regional de Saúde, a Direção-Geral de Saúde, em 2016, começou a trabalhar isto muito cedo, aí por volta de 2010, 2011, começou já a preocupar-se com estas situações e em 2016 publica uma norma técnica para todo o país que recomenda os hospitais e os centros de saúde e os outros locais de prestação de cuidados de saúde que se implementasse
uma das medidas que se verifica ser aquela mais, digamos, que tem resultados mais imediatos e que é mais fácil de implementar, que é a reconciliação terapêutica. E tanto quanto é do meu conhecimento, a Madeira não tem implementada essa norma de modo formal, de modo estrutural, de modo sistemático. Isso não quer dizer que na Madeira não se esteja a fazer algumas coisas no sentido de melhorar este fenómeno. Por exemplo, dentro do hospital, nós sabemos, e nos centros de saúde, nós sabemos que algumas preocupações, sobretudo nos anos mais recentes, nomeadamente, algumas preocupações, nomeadamente no que diz respeito à rotulagem dos medicamentos, à sinalização dos medicamentos que têm uma aparência muito similar. Enfim, alertas no sistema informático para medicamentos de especial vulnerabilidade. Têm sido implementadas. Agora, no que diz respeito a esta questão da reconciliação terapêutica, ou nem mesmo uma etapa ainda mais fácil de implementar, que é a revisão terapêutica, quando o utente passa, por exemplo, de uma unidade de internamento para outra, ou quando passa do hospital para um lar, ou quando entra num lar, ou quando vai à consulta do centro de saúde, ou quando vem à consulta externa, a própria revisão da terapêutica que o utente está a fazer, nem essa medida sistemática e suportada pelo sistema de informação, embora o nosso sistema de informação, estou-me a referir ao sistema informático do César Ramo, seja já, em muitos aspectos, muito bom, mas esta funcionalidade não está implementada por uma simples razão, e não está implementada, não obstante os alertas de há muitos anos, não está implementada por uma simples razão, que não é técnica. É porque nenhuma das administrações hospitalares, incluindo as direções clínicas, estou a falar de várias, portanto não estou a falar só de uma, assumiu ou quis assumir uma intervenção e uma orientação clara, não obstante estas normalizações nacionais e internacionais. É por isso, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, que o Partido Socialista trouxe aqui a esta Assembleia, atenta a esta magnitude, a importância e esta particular sensibilidade, dada aos efeitos, não apenas económicos, mas de segurança dos utentes, e tendo em consideração que da nossa vivência e das informações que temos, não tem sido uma prioridade dos sistemas, estamos a falar aqui da Madeira, porque estamos na Assembleia Regional da Madeira, dos sistemas de saúde e sociais, porque não se esqueçam de que reconciliar medicação implica que o cuidador, a família, o utente, independentemente do local onde o utente está, esteja envolvido. Trazemos esta recomendação ao Governo Regional, através fundamentalmente destas duas secretarias, que pense neste assunto, se muna das normas de orientação técnica que já existem a nível nacional e internacional e que comece a implementar, a modificar no sistema, a colocar aspectos de estrutura e de funcionamento, procedimentos, e que os acompanhe, que os monitorize, que os avalie. Estas normas, só para acabar, estas normas até trazem já um conjunto de indicadores e um conjunto de recomendações e um conjunto de instrumentos que são recomendados para a monitorização da implementação destes processos. Ou seja, isto nem sequer é preciso perder tempo a criar instrumentos nem indicadores de avaliação. E que o sistema de informação da saúde da Madeira e da Segurança Social passe
a incluir não apenas sistemas de alerta, mas mecanismos que ajudem os profissionais não só a consultarem toda a informação do doente, ativa, aquele que efetivamente está a tomar, mas também, e sobretudo nestas transições alta e admissões, que seja dado aos profissionais um período para reverem toda a terapêutica que o utente está a tomar, com base na informação que não apenas está disponível. A título de exemplo, encontram-se doentes no hospital com prescrição ativa de 4 dezenas de fármacos, sobretudo quando vêm dos locais de cuidados continuados, que depois é o cabo dos trabalhos, sobretudo aos enfermeiros, para, entre esses 40 fármacos, terem de escolher e concertar com o médico qual é a medicação que é essencial, por um lado, e, por outro lado, qual é a medicação que o utente deve continuar a tomar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado.